Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil, nessa nossa temporada especial aqui da cidade de Dallas. Nós estamos estudando as 3 mensagens angélicas, ponto por ponto, para que você possa entender essa mensagem especial de Deus para o tempo que nós vivemos. Aqui na Novo Tempo, a gente estuda a Bíblia, a gente abre a palavra de Deus, porque essa é a única segurança que nós temos de estar aprendendo realmente aquilo que Deus quer nos ensinar. E o meu convite para você é que você estude a Bíblia comigo. Compartilhe o link desse programa ali no YouTube com alguém da sua família, com algum amigo que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Seja também um missionário desse ponto de vista. Aliás, se você quer nos seguir nas redes sociais, você pode ir lá no Instagram, no @BíbliaFácil. Nós estamos lá colocando trechos do programa, informações importantes. Nos segue lá nas redes sociais. Também tem o nosso Facebook, que é facebook.com/bibliafacil.nt. E você pode nos seguir lá no Instagram também e no Facebook. E nós temos um canal do YouTube, que é youtube.com/Bíblia Fácil. Lá estão todos os programas do Bíblia Fácil. Então, se você, por acaso, perdeu os 3 primeiros episódios dessa nossa temporada, estão lá no YouTube para você assistir e compartilhar com seus amigos. Nós estamos estudando a respeito das 3 mensagens angélicas. E se você quer conhecer mais a Bíblia, quer se aprofundar no texto bíblico, eu tenho algo que vai ajudar você. Aqui nesse material, chamado A Cura do Pecado, nós temos uma mescla das profecias de Daniel e Apocalipse. Você vai poder ampliar os seus conhecimentos sobre esses assuntos. Aqui você vai encontrar explicações claras a respeito desse assunto. E você pode ter esse material sem custo algum. Ele vai para a sua casa de graça, pelos correios. É só você pedir. Entra aqui nesse link, novotempo.com/Bíblia-Fácil, novotempo.com/Escola Bíblica, tá? Bíblia Fácil não. novotempo.com/Escola Bíblica. Lá quando você clicar nesse link ou digitar ali na sua página da internet, você vai cair numa página que tem a imagem desse estudo bíblico. Você clica nela, aí vai abrir o formulário, é só colocar os seus dados, clicar no botãozinho enviar, e aí espera que em até 30 dias chega na sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, esse que está aparecendo aqui na tela. Você manda uma mensagem e aí lá você vai receber as instruções de como fazer o seu cadastro para receber a sua revista, o seu guia de estudos da Bíblia. Ou você pode ligar também no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. Eu quero mandar para você conhecer mais a palavra de Deus, tudo bem? Mas eu quero cumprimentar aqui os meus amigos. Estamos já na 4ª semana de estudo da Bíblia aqui. Obrigado mais uma vez a vocês que estão aí disponibilizando o tempo da vida de vocês para ficarmos aqui nesse nosso estudo. E quero agradecer também ao pastor Manolo, que é o líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Língua Portuguesa aqui em Dallas, de onde nós estamos gravando. E agradecer a toda a produção, eles são muito solícitos aqui, com os seus equipamentos e com a sua mão de obra. Obrigado a todos. E o nosso tema de hoje é o que é dar glória a Deus. Esse é um tema que é fundamental. Primeiro, porque é uma mensagem que está nas 3 mensagens angélicas. Então, antes da gente entrar nesse assunto, nós vamos fazer uma oração e depois de fazer uma oração, nós vamos ler as 3 mensagens de novo para a gente relembrar. A gente vai terminar essa nossa temporada com esse texto decorado, tá bom? Feche seus olhos comigo, vamos orar para a gente estudar a palavra. Senhor, obrigado por mais uma vez nos dar o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz a partir desse livro, Senhor. Queremos entender a Tua vontade para a nossa vida e colocar essa vontade em prática. Nós, de maneira especial, Senhor, queremos hoje entender o que é dar glória a Deus. Nos ajuda, Pai, a entender isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ler as 3 mensagens angélicas. Vou ler aqui o texto nessa versão que está na tela. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno
para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui são as 3 mensagens e hoje nós vamos colocar o foco ainda na primeira mensagem. Nós já estudamos 3 tópicos, lembram? Da primeira mensagem angélica. Nós já vimos o que é o evangelho eterno, esse que o anjo está pregando. Nós já vimos o que significa temer a Deus, foi semana passada. E agora nós vamos entender o que significa dar glória a Deus. Alguns cristãos pensam que dar glória a Deus se limita a você falar isso, né? Então você está no culto ou está em algum momento da sua vida e você pronuncia as palavras glória a Deus. Bem, não tem problema fazer isso, não tem pecado em fazer isso, né? Nós às vezes nos empolgamos com as coisas de Deus e nós dizemos glória a Deus. E isso não tem nenhum problema. Mas dar glória a Deus é muito mais do que isso. Dar glória a Deus tem muito mais a ver com o que nós fazemos do que com o que nós falamos. É possível, gente, a gente dar glória a Deus sem falar nada. E é possível a gente não dar glória a Deus mesmo falando glória a Deus. Porque o glorificar a Deus tem a ver com essa vida completa de devoção a Ele. Então vamos lá. O que significa essa ordem de Deus? Deem glória. Vocês lembram que existem alguns imperativos na primeira mensagem angélica. O primeiro é tema a Deus e o segundo é dê glória a Ele. Então eu já disse para você que dar glória é muito mais do que falar. Então a pergunta de hoje é: como nós podemos glorificar a Deus? O que eu posso fazer para ter uma vida que glorifica o nome de Deus? E eu quero usar esse texto aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, como o texto base para a gente entender todo esse assunto. O texto de 1 aos Coríntios 10, 31, abra aí na sua Bíblia, porque eu acredito que esse é um texto que tem que estar marcado na nossa Bíblia e marcado na nossa mente. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O texto diz assim, olha, vou ler em 2 versões. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que é a minha Bíblia. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou ler nessa versão que está na tela aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, antes da gente entender, nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui que descrevem o que é a glória de Deus, nós temos que entender que tudo que nós fazemos na vida tem que ser feito para a glória de Deus. E quando o apóstolo Paulo aqui fala aos coríntios tudo, é tudo mesmo. Não é quase tudo, é tudo. E a gente pode começar a pensar em aspectos da nossa vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando você está trabalhando, tem que ser para a glória de Deus. Quando você está estudando,
tem que ser para a glória de Deus. Quando você está cuidando da sua família, tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. E eu vou me referir outras vezes a esse texto aqui, porque ele é muito importante. Cada pequena ou grande ação tem que ser feita para a glória de Deus. E veja, Jesus colocou nas 3 mensagens angélicas, que nós vimos que é a verdade presente, é a verdade para esse tempo, Jesus colocou nas 3 mensagens angélicas esse chamado para que a gente viva para a glória dele. E Deus é perfeito, a sabedoria de Deus é perfeita. Ele sabia que as 3 mensagens angélicas seriam pregadas de maneira mais forte no que a gente chama de tempo do fim. Nos bastidores eu estava conversando com o Gabriel, né, sobre essa questão do tempo do fim. De acordo com as profecias bíblicas, o tempo do fim começa no final dos 1260 anos. Então, ali, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI, em 1798, ali começa o chamado tempo do fim. E esse tempo do fim é o último período profético que nós temos na Bíblia. Depois dele só vai acontecer uma coisa, a volta de Jesus. Então, as 3 mensagens angélicas são pregadas especialmente, ou devem ser pregadas especialmente nesse período do fim que nós estamos vivendo. Eu fico imaginando Deus olhando para o futuro com a sua onisciência e percebendo que existiriam muitos cristãos hoje que seriam cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É um cristão que fala que é cristão, ele às vezes anuncia que é cristão, ele às vezes frequenta uma igreja, mas na vida dele você não vê cristianismo. É um cristão de nome. E eu fico imaginando Deus olhando para o futuro e dizendo assim, bem, nas mensagens para o tempo do fim, eu preciso lembrar aquelas pessoas do tempo do fim que eles têm que viver para a glória de Deus. Por isso que essa mensagem está aqui. Olha, quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Então, quando a gente vai comer, tem que ser para a glória de Deus. Você já pensou nesse aspecto? Às vezes a gente separa na nossa vida o tempo sagrado e o tempo secular, né? A gente faz essa dicotomia sagrado-secular, assim que a gente chama na teologia, a dicotomia sagrado-secular. O que seria isso? Existe um tempo e um local sagrado. Seria a igreja. Então você vai à igreja e lá você tem uma linguagem especial, você trata as pessoas bem, você chama as pessoas de irmão. Muitas vezes que você não sabe nem o nome da pessoa, né? E chama de irmão porque é um nome genérico. Você é gentil, você se veste decentemente. Aí termina o tempo sagrado, no local sagrado, e você foi para o tempo secular. Aí o tempo secular é o tempo do trabalho, do esporte, do shopping. Aí nesse lugar você não se preocupa com a forma como você fala, o jeito que você trata as pessoas, a forma como você se veste. Parece que você está vivendo um tempo que não tem que se preocupar com religião, né? Alguém pode dizer assim, não, eu estou no meu trabalho, isso aqui não tem nada a ver com religião. Mas a glória de Deus, ou o nome de Deus tem que ser glorificado em todos os momentos. Para um cristão, escutem bem, você de casa também, olha o que eu vou dizer. Para um cristão, tudo é sagrado. O trabalho é sagrado. O esporte é sagrado. O tempo de lazer é sagrado. Por quê? Porque o que torna alguma coisa sagrada é a presença de Deus. E se Deus tem que estar conosco em todos os momentos, ou quer estar conosco em todos os momentos têm que ser sagrados. Então, quando você vai comer, por exemplo, você tem que glorificar a Deus com aquilo que você coloca no prato. Você já parou para pensar? Será que Deus está sendo glorificado com aquilo que eu como? Essa é uma pergunta importante. Outro aspecto que você precisa pensar. Será que Deus está sendo glorificado com aquilo que eu visto? Você sabe que o corpo é o templo do Espírito Santo e existe uma doutrina bíblica chamada de modéstia cristã. O que é a modéstia cristã? É você se vestir de tal forma que o nome de Deus seja mais glorificado do que o seu corpo. É você se vestir de tal forma
que as pessoas olhem para você e percebam mais Cristo do que o seu corpo. E não é apenas isso, é você viver de maneira que as suas ações, o que você compra, o que você faz no dia a dia, tudo isso glorifique o nome de Deus. Então, quando você vai se vestir, tem que ser para a glória de Deus. Quando você vai trabalhar, tem que ser para a glória de Deus. Sabe, uma vez eu li um livro, e aí a autora do livro estava relatando o trabalho de um professor. E o professor era um cristão, ou pelo menos se dizia um cristão, e quando ele chegava na sala de aula, ele defendia o evolucionismo, ele defendia doutrinas antibíblicas, e alguém foi reclamar com ele, mas você não é um cristão e você está defendendo o evolucionismo e tal. E ele dizia assim, a autora descrevia, não, aqui é o meu trabalho, não tem nada a ver com religião. Religião é lá na igreja. A dicotomia entre sagrado e secular. Bem, quando a gente vai trabalhar, o nosso trabalho tem que ser glorificar o nome de Deus. Então, você está fazendo um negócio, vendendo, comprando alguma coisa, você está lidando com um cliente, você está lidando com alguém que você presta serviço, o seu lidar no trabalho tem que ser para a glória de Deus. Um cristão não pode trabalhar com recursos desonestos, porque isso não é cristianismo, isso não glorifica o nome de Deus no seu trabalho. Você tem que glorificar a Deus quando você está se recreando, né? Aqui nos Estados Unidos tem o futebol americano, mas também tem o soccer, né? E aí quando você está lá jogando seu futebol, você aí no Brasil também, e alguém deu um chute na sua canela, nessa hora tem que glorificar o nome de Deus, né? Você pede santidade e você diz, vai em paz, meu filho, né? Você tem que glorificar o nome de Deus quando você está jogando futebol ou praticando seu esporte. É fazer tudo para a glória de Deus. Isso se chama cosmovisão cristã. Ou seja, você olha para a vida a partir das lentes do cristianismo. Não é? Aqui nós temos pelo menos aí quase todos, não é só o Gabriel que não usa óculos, mas nós vemos a vida a partir das lentes que nós colocamos diante dos olhos, né? Um cristão, ele vive com as lentes do cristianismo diante dos seus olhos. E tudo que ele vai fazer, todos os julgamentos que ele vai fazer para a vida, ele tem que fazer a partir dessas lentes do cristianismo. Por isso que é tudo para a glória de Deus. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto que é fundamental para o tempo de hoje. Não sei se você já leu esse texto aqui, 1 Coríntios 6, 20. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nós vamos ler esse texto aqui para a gente entender uma coisa sobre dar glória a Deus a partir do nosso corpo. Diz assim, olha, 1 Coríntios 6, 20. Felipe, você está com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 6? Você pode ler o versículo 20 para a gente, por favor? Pega o teu microfone aí e lê para a gente. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem. Esse texto, eu já vi muitas vezes alguém usar esse texto para falar sobre alimentação, sobre saúde, né? A pessoa olha aqui, olha, glorifiquem a Deus no vosso corpo, então você tem que se alimentar bem, você tem que tomar água, fazer atividade física, não tem nada de errado com isso. Realmente nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas esse texto aqui não está falando sobre saúde física. Você quer ver sobre o que ele está falando? Volta comigo um pouquinho para o versículo 18. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim, fujam da imoralidade sexual. Estou no mesmo capítulo, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que quando você foge da imoralidade sexual, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Larissa, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Com relação à tatuagem, onde é que diz na Bíblia
Que eu entendo que seja uma coisa ruim ao corpo, que não se deve ser feito. Mas onde é que a gente pode ter essa confirmação? Então, nós temos um texto em Levíticos, capítulo 17, versículo 20, se eu não me engano, que fala de marcas no corpo. Lógico que as marcas que estão falando ali em Levítico não eram tatuagens, eram outras marcas feitas naquele momento. Mas a partir desse texto e dos textos que falam de modéstia cristã em 1 Timóteo e também em 1 Pedro, são 3 textos bem claros sobre a modéstia cristã, nós tiramos um princípio, o princípio de que um cristão não deveria fazer essas marcas em seu corpo, as tatuagens. Não existe na Bíblia um texto claro sobre tatuagem, porque não era uma prática comum nos tempos bíblicos. Mas os princípios que nós tiramos dos textos bíblicos é que um cristão não deveria se tatuar. É lógico que alguém que já se tatuou, se tornou um cristão, não vai se perder porque tem uma tatuagem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas alguém que já está seguindo o cristianismo, a partir dos princípios bíblicos que nós entendemos, ele não deve fazer a tatuagem, tá certo? Então, esse é um aspecto do glorificar a Deus com o seu corpo. Obrigado pela pergunta, Larissa. Mas o aspecto aqui de 1 Coríntios 6, 18 a 20, é a questão da imoralidade sexual. Ou seja, quando a gente se mantém dentro dos limites sexuais estabelecidos por Deus, a gente glorifica o nome dele. Esse é um tema delicado para o tempo de hoje, mas que precisa ser falado. Existe um padrão que Deus estabeleceu para a sexualidade humana. E qual é o padrão? O padrão está lá em Gênesis. Deus criou Adão e Eva. Deus criou um homem para uma mulher. E esse casal que foi criado foi unido em casamento, foi unido em matrimônio, e a gente percebe isso no Gênesis, o próprio Deus fazendo uma cerimônia matrimonial ali entre os dois, e a Bíblia diz que depois que Deus os uniu, eles se tornaram uma só carne. Então, a expressão uma só carne na Bíblia, ali em Gênesis, é relacionada exatamente ao ato sexual. Então, qual é o princípio que nós temos em Gênesis e em toda a Bíblia? Que o ato sexual deve ser praticado entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Qualquer atividade sexual que fuja desse padrão de Deus é considerado imoralidade sexual, né? A palavra grega é porneia, né? Considerado imoralidade sexual e desonra a Deus. O que a gente está falando de imoralidade sexual? Você pode incluir masturbação, você pode incluir pornografia, você pode incluir o adultério, você pode incluir o sexo fora do casamento, entre um casal de namorados, por exemplo. Você pode incluir as práticas homossexuais. Tudo isso são práticas sexuais fora do padrão de Deus. E quem pratica essas coisas está desonrando a Deus com o seu corpo. Então, isso aqui é muito importante. E eu tenho certeza que Deus colocou esse tema dentro das 3 mensagens, porque ele sabia que no tempo do fim isso seria muito necessário. Quando você se mantém dentro dos limites sexuais estabelecidos por Deus, você glorifica o nome dele com seu corpo. Ok? Então, eu posso estar falando aqui para um jovem que está me assistindo em casa e que talvez esteja discordando de mim. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas a gente não tem como discordar da Bíblia. A gente pode não aceitar o que a Bíblia fala, mas a gente não tem como dizer que a Bíblia está errada. E a Bíblia estabelece esse padrão para a sua vida. E você, jovem, adulto, idoso, você quer honrar a Deus com o seu corpo, você deve ficar dentro dos padrões que Deus estabeleceu para a sua sexualidade. Isso é proteção para você e é glória para o nome de Deus. Você já parou para pensar que quando um casal se une em casamento, e a partir daí começa uma vida sexual, eles estão glorificando a Deus com o seu ato sexual? Porque a gente vive num mundo que parece que a gente falar a palavra sexo já é sujo, né? Porque o mundo
O pecado sujou algo que Deus criou com perfeição. Mas o sexo não é sujo. O sexo não é pecado. Ele só se torna pecado quando ele é praticado fora do ambiente do casamento. Do casamento como Deus planejou, heterossexual e monogâmico. Então, quando você pratica isso, quando você fica dentro desses limites, você glorifica a Deus com o seu corpo. Agora a pergunta é, o homem tem glória para dar a Deus? Porque a ordem da primeira mensagem angélica é temam a Deus e deem glória a Ele. Mas como assim eu vou dar glória a Deus? A Bíblia diz que nós não temos glória para dar a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Você de casa também, abra aí sua Bíblia e confira se eu estou falando realmente o que está na Bíblia. O texto bíblico diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, depois que o ser humano pecou, depois daquele evento fatídico que aconteceu lá no Éden, quando Eva comeu do fruto que não deveria comer e deu para o seu marido e ele comeu também, quando Adão e Eva pecaram, a glória de Deus que estava neles foi retirada. O texto, inclusive, de Gênesis diz assim, que depois que eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. Mas eles não estavam nus antes? Bem, existia algum tipo de manto de santidade que eles perderam quando eles pecaram. Eles perceberam o seu corpo nu. E a visão deturpada sobre o corpo humano começa no minuto seguinte que o pecado entra no mundo. E nós estamos destituídos da glória de Deus. Só se nós estamos destituídos da glória de Deus, como é que nós vamos glorificar o nome de Deus? Essa é uma pergunta importante. Se no ser humano não tem glória, se nós estamos destituídos da glória, como é que a gente vai dar glória a Deus? Bem, essa é uma pergunta importante e eu acho que a gente pode dar uma pausa agora para a gente dar uma respirada e aí a gente vai voltar daqui a pouco a partir dessa pergunta. Como é que o ser humano pode dar glória a Deus se ele está destituído da glória de Deus? Você quer saber a resposta? Então não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, depois desse intervalo rapidinho, só para você dar uma respirada e tentar aí escrever alguma coisa que você não conseguiu escrever durante o primeiro bloco. E talvez você esteja me olhando e dizendo assim, pastor, eu estou gostando, mas está indo muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Não tem um material que consiga me ajudar, me aprofundar na Bíblia? Tem esse material aqui, olha, A Cura do Pecado. É um guia de estudos aqui da Novo Tempo e você pode pedir esse guia de estudos. É uma mescla aí de profecias de Daniel e Apocalipse e você vai ter na sua casa. Você quer saber quanto custa? Nada. Ele tem um valor, mas o valor foi pago pelos anjos da esperança. Você só precisa pedir e nós vamos mandar para sua casa sem cobrar nada. Entra agora nesse link, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica ou manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Você vai receber uma mensagem automática de volta, dando instruções de como você faz o seu cadastro e depois do cadastro feito, você vai poder receber na sua casa esse guia de estudos sem nenhum custo. Eu já agradeço aos nossos anjos da esperança que mantêm a Novo Tempo e também a Escola Bíblica da Novo Tempo. Vamos continuar aqui, então, o nosso estudo sobre a glória de Deus. Rafael, você está com o microfone na mão aí, faça a sua pergunta. Sobre o que você falou no bloco anterior, de que o sexo dentro do casamento que glorifica a Deus seria o criado no Éden, que constitui um homem... monogâmico e heterossexual. Heterossexual monogâmico. Isso. Por que, então, foi tolerado por tanto tempo, ou aceito por Deus, que alguns reis, ou até uns patriarcas como Jacó, tivessem mais de uma mulher? Obrigado pela sua pergunta. Acho que esse é um tema importante.
você usou uma palavra muito assertiva, foi tolerado. Né? O padrão de Deus para a vida familiar está lá no Éden. É por isso que a criação é tão importante. E quando você descaracteriza a criação como sendo literal, você perde base para a maioria das doutrinas bíblicas, talvez todas. Então, quando você quer ver família, você olha para o Éden. Deus criou a família heterossexual e monogâmica. Então, ao longo da história, muitas pessoas acabaram pegando costumes culturais e misturando com o povo de Deus. Por exemplo, Abraão vinha de uma cultura, que era a cultura caldeia, né, babilônica. Ele era da cidade de Ur dos caldeus. A cidade que ele via era uma cidade que a poligamia era aceita, era cultural. Então ele vem com isso na cabeça dele e ele acaba reproduzindo isso. Deus não aprovou, Deus tolerou. E como é que a gente sabe disso? Primeira coisa, você não encontra em nenhum momento do texto bíblico uma aprovação de Deus para a poligamia. Você não vai encontrar uma palavra de aprovação. Pelo contrário, você vai encontrar na Bíblia toda vez que tem poligamia, tem um problema no casamento. A gente pode olhar Abraão. Abraão tinha Sara e aí depois ele se relaciona com Agar. Deu problema no casamento dele. Aí você vem o filho de Abraão, Isaac. Isaac foi monogâmico. Você não vê problemas no casamento de Isaac. Mas você tem um dos filhos de Isaac, Jacó. Jacó já tinha Raquel e Lia e teve problemas no casamento. Aí você vem com Davi e tantos outros que ainda cederam a essa questão. Mas você vai ver que na Bíblia só tem uma aprovação de Deus para um casamento como ele estabeleceu. Então foi uma questão cultural que alguns patriarcas, não todos, mas alguns patriarcas acabaram trazendo para dentro da sua família, mas não é da aprovação de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. E o que é a glória de Deus? Nós já vimos que a gente deve dar glória a Deus com tudo que a gente faz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Agora, o que é a glória de Deus? Vamos tentar descobrir aqui. Êxodo capítulo 33. Vai lá para o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33. Vamos ler os versos 18 e 19. Êxodo 33, 18 e 19. O texto bíblico diz assim, caso você já conseguiu achar, Êxodo 33, 18 e 19. Eu vou ler aqui na tela. Então ele, Moisés, disse: rogo-te, Deus, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui tem uma pista muito especial para a gente descobrir o que é a glória de Deus. Porque Moisés estava ali naquele deserto, liderando o povo já na terceira parte da sua vida, né? Nos últimos 40 anos da sua vida, estava liderando o povo era rebelde, o povo era reclamão. E Moisés teve uma hora que ele teve um encontro com Deus e ele fez um pedido. E o pedido foi: Senhor, me mostre a tua glória. E Deus disse assim: olha, tudo bem, eu vou te mostrar a minha glória. E o que Deus disse que é a glória dele? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Então aqui Deus diz duas coisas sobre a sua glória, tá? Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Moisés pede para ver a glória de Deus. Deus diz: beleza, eu vou mostrar a minha glória para você. E o que Deus mostra como glória? A bondade e o nome. O que isso significa? Primeira coisa, que a glória de Deus se reflete na sua bondade para com o ser humano. Ou seja, se nós queremos ter em nós a glória de Deus, nós também temos que ser bondosos com os outros. Faz parte da glória de Deus. E o segundo aspecto é o nome. O que o nome significa? Na Bíblia, o nome, ele era mais do que uma identificação fonética de alguém. Não era só uma forma de chamar a atenção de alguém. O nome carregava a reputação de alguém. Você lembra do mandamento de Deus? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão?
terceiro mandamento da lei de Deus, o que é tomar o nome de Deus em vão? Algumas pessoas acham que é só não falar o nome de Deus. Sei lá, você tropeçou, você não pode dizer, ai meu Deus, que você está tomando o nome de Deus em vão. Amigos, não é isso, é muito mais profundo que isso. Porque na Bíblia o nome carrega a reputação de Deus. Então, não tomar o nome de Deus em vão é você não dizer que é um cristão sem carregar o caráter de Deus consigo. A gente deu aqui o exemplo do trabalho, não é? Você está no seu trabalho e você não age como um cristão. Aí alguém olha para você e diz, mas você não disse que era um cristão? Bem, você falou, você carregou o nome de Deus com você, mas não representou bem o caráter dele. Você tomou o nome de Deus em vão. É como um filho que, ao fazer coisas erradas, mancha o nome da família inteira. Então, a família Menezes, um exemplo, é conhecida agora porque o seu filho foi preso, o seu filho fez alguma coisa errada, e a família Menezes todas agora tem o seu nome manchado. Na Bíblia, o nome é uma forma de carregar o caráter. Então, quando Deus diz que vai proclamar para Moisés o seu nome como sendo a sua glória, ele está dizendo assim, a minha glória é o meu caráter. O nome de Deus, o caráter de Deus. Olha aqui, Êxodo 34, 6 e 7, o que diz. E passando o Senhor por diante dele, diante de Moisés naquele momento, Moisés clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Olha o que Moisés faz. Quando Deus passou diante de Moisés, mostrou a sua glória, o que foi que Moisés viu? Moisés viu compassividade, Moisés viu clemência, Moisés viu longanimidade, paciência, Moisés viu misericórdia e Moisés viu fidelidade. Ou seja, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o seu caráter. São as características do seu caráter. Então, a glória de Deus é o seu próprio caráter. Então, a gente vai entender agora o que Apocalipse estava querendo dizer. Vamos voltar lá para Apocalipse 14? Lembre-se que todo esse estudo começou lá em Apocalipse 14, na primeira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, no versículo 6, ou melhor, no versículo 7, quando o primeiro anjo vai fazer a sua proclamação. Ele disse em alta voz, o que foi que ele disse? Temam a Deus e deem glória. E deem glória. E glorifiquem-no. Bem, vamos entender agora o que é essa parte da mensagem angélica. Tem o anjo voando pelo meio do céu, ou seja, os mensageiros que estão proclamando em todo o mundo, e eles vão dar a mensagem importante para esse tempo. E qual é a mensagem? Primeiro, temam a Deus. E nós entendemos na semana passada o que é temer a Deus. Segundo, deem glória. Ou seja, qual é o recado de Deus para nós que estamos vivendo nesse período? O recado de Deus é que os seus filhos precisam viver demonstrando o caráter de Deus para as outras pessoas. Quando você demonstra o caráter de Deus a partir da sua vida, você está dando glória a Deus. Por isso que lá no começo, eu falei para vocês que era possível você dar glória a Deus sem falar nada, e era possível você falar glória a Deus e não estar glorificando o nome de Deus. Por que é possível isso? Porque você pode muito bem ser um cristão que apenas fala das coisas de Deus e não vive as coisas de Deus. Eu já falei para vocês em outros momentos isso, mas eu acho que é muito importante enfatizar. No pensamento hebraico, não existe um sentimento separado de uma ação. Não existe uma fé que não se mostra nas obras. E eu quero mostrar isso para vocês em outro texto bíblico. Na semana passada nós falamos sobre o texto de Tiago. Agora vai comigo para Hebreus. Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, já lá pertinho do final da Bíblia, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Aqui tem a definição de fé. E a definição de fé é assim: ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição de fé. E é interessante que essa palavrinha fé aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é a palavra grega pistes. E o que significa essa palavrinha grega pistes? Ela significa atitude mental e padrão de conduta. A palavra que Paulo, o escritor de Hebreus, usou para fé é uma palavra que significava atitude moral e padrão de conduta. Ou seja, quando ele está falando de um conceito espiritual, que é o conceito fé, ele está pensando na conduta do cristão. E quando o texto bíblico está falando de dar glória a Deus, é quando nós refletimos o caráter de Deus, ou seja, damos glórias a Deus quando refletimos os seus atributos. E aí a gente lembra do que eu falei anteriormente. Deus comunica alguns atributos para nós. Então vamos imaginar, você, Larissa e Felipe, vocês estão lá no trabalho de vocês, estão lidando com o cliente de vocês e de repente o cliente de vocês tratam vocês mal. A Bíblia diz, não vos deixei vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como vocês glorificam a Deus naquele momento em que vocês foram tratados mal? Vocês glorificam a Deus refletindo o caráter de Deus, tratando a pessoa bem. Vencendo o mal com o bem. Gabriel, você está lá nos seus negócios, fazendo negócio com seus clientes, e alguém propõe a você uma negociação que é desonesta. Como é que você reflete o caráter de Deus? Naquele momento você diz, olha, eu não trabalho com desonestidade. O meu trabalho é dentro daquilo que a lei permite, dentro daquilo que é honesto. Nesse momento você refletiu a glória de Deus, você deu glória a Deus. Veja que é muito mais profundo do que simplesmente falar. Tem a ver com aquilo que você vive. E isso só é possível quando a gente tem Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Você quer abrir na sua Bíblia? Mateus capítulo 5 é o capítulo que fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, Jesus começa o seu discurso das bem-aventuranças, depois ele faz o discurso no monte, né, o sermão do monte, que vai até o capítulo 7, mas aqui no finalzinho do versículo 16, quando Jesus está falando sobre o sal da terra, a luz do mundo, olha o que Jesus fala. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não é claro isso aqui? Era o que eu estava tentando explicar nesse momento. As pessoas olham para você e percebem boas obras. E quando elas percebem boas obras, obras que refletem o caráter de Deus, a Bíblia diz que essas pessoas glorificarão o nome de Deus. Você já parou para pensar na responsabilidade que nós temos como cristãos? Você de casa, já parou para pensar na responsabilidade que você tem como cristão? Você pode, a partir das suas atitudes, fazer com que os outros glorifiquem a Deus, ou você pode fazer a partir das suas atitudes com que os outros falem mal do nome de Deus. É por isso que esse tema de dar glória a Deus é tão fundamental na nossa vida. E tem a ver com o tema anterior, né? Tá interligado com o temor a Deus. Porque quando você vive como um cristão, você está glorificando o nome de Deus, sem falar nada. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aqui tem uma coisa linda demais para a gente ver. Porque nós adquirimos a glória de Deus, já que nós estamos destituídos dela por causa do pecado, essa glória vem para nós pela contemplação
Olha o que diz o texto. Nós estamos contemplando como por espelho a glória do Senhor. E ao contemplar a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então, a pergunta, o que é a glória de Deus, já foi respondida ao longo do programa. Mas surge outra pergunta. Como eu vou fazer para ter a glória de Deus em mim? O texto bíblico nos responde. Nós temos que contemplar a Deus. E como é que nós contemplamos a Deus se a gente não consegue vê-lo? Nós contemplamos a Deus a partir da sua palavra. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia e lê um trecho da Bíblia, e medita em um trecho da Bíblia, e conhece um pouco mais a Deus através de um trecho da Bíblia, nós estamos contemplando a Deus. E amigos, tudo que a gente contempla nos transforma. Você pode parar para ver. Alguém que contempla muito um cantor qualquer, você vai ver, especialmente entre os jovens, que essas pessoas começam a se vestir como aquele cantor, começam a cortar o cabelo como aquele cantor, começam a falar como aquele cantor. Isso acontece em todas as áreas. Alguém que gosta muito de um jogador de futebol, que contempla muito o jogador de futebol, começa a se vestir como ele, a falar como ele, a frequentar os mesmos lugares. Nesse mundo das redes sociais, as pessoas começam a seguir os outros e a contemplar os outros e a olhar o feed e daqui a pouco estão se comportando como os outros. Tudo que a gente contempla nos transforma. Tudo. E o convite da Bíblia é para que a gente contemple a glória de Deus, para ser transformado de glória em glória. Não é à toa que a gente estuda a Bíblia aqui no Bíblia Fácil. Não é à toa que a Novo Tempo está todo tempo te incentivando a estudar a Bíblia. Porque quanto mais você contemplar a Deus a partir da palavra, mais você vai ser transformado de glória em glória. E amigos, a grande questão é que há um convite de Jesus. Um convite para que a gente o conheça cada vez mais. Nós passamos aqui 1 hora, mais ou menos, estudando sobre a glória de Deus. Mas vocês precisam continuar contemplando a Deus na casa de vocês quando vocês voltarem para lá. Abrindo a Bíblia todo dia. E aí vocês vão conhecendo mais um aspecto da glória de Deus. E nessa contemplação esse aspecto é internalizado e vocês depois externalizam para as outras pessoas. E no outro dia você lê de novo a Bíblia. E no outro dia você encontra de novo com Jesus na Bíblia. E ao longo da sua vida você vai sendo transformado de glória em glória. E aí você vai poder viver. 1 aos Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o convite de Deus para a gente. Você sabe qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? É que você faça tudo para a glória de Deus. Não importa a sua profissão, tem que ser para a glória de Deus. Não importa com quem você vai casar, mas o seu casamento tem que ser para a glória de Deus. Você quer viver assim? Para a glória de Deus? Então vai orando a Deus enquanto você ouve o hino que nós ouviremos agora. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de
erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Deus é a nossa grande motivação para a gente manter uma vida que glorifica o nome dEle. Veja, a glória que nós temos que dar a Deus é um favor que nós recebemos dEle. Deus nunca pede nada de nós sem nos dar aquilo antes. E essa é a grande motivação que nós temos, porque quando Deus pede para nós sermos fiéis, Ele já foi fiel antes. Quando Deus pede para nós sermos amorosos, Ele já foi amoroso antes. E quando Deus pede para que nós demos glórias a Ele, é porque Ele já providenciou um jeito de transferir para nós a sua glória. E como eu falei antes da música, a gente contempla o nome de Deus, contempla a Deus. E a partir dessa contemplação a gente vai sendo transformado. Eu gosto dessa palavra, transformado de glória em glória. Amigos, se nós não formos transformados, nós nunca glorificaremos o nome de Deus. Se você aí de casa não for transformado, você nunca vai glorificar o nome de Deus. Porém, o poder de Deus é capaz de transformar você. Não importa quem você é, não importa quem você foi até esse momento, Deus tem capacidade, tem poder de transformar você. Você crê nisso? Então eu quero convidar você para orar.
orar junto comigo, para que Ele continue transformando a nossa vida. Feche seus olhos se você puder. Querido Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por um recado tão forte que a Tua palavra traz para nós. Obrigado pela possibilidade de termos a nossa vida transformada de glória em glória. Senhor, nós queremos viver como 1 Coríntios 10, 31 diz. Nós queremos comer para a Tua glória. Nós queremos nos vestir para a Tua glória. Nós queremos viver em todos os aspectos da nossa vida para a Tua glória. Abrimos a nossa vida para que o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.